Cruzeiro aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Emerson Pansieri está conosco ao vivaço aqui no Rádio Esportes com informações da Raposa, dia de treinamento, dia de apresentação de novo contratado. Chega mais, Pansieri, um abraço para você, bom dia. Bom dia para você também, Cirilo, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Com o Cruzeiro e Betfair, o jogo é outro. Estamos aqui na Toca da Raposa. A atividade que começou, pelo menos aqui em um dos campos, a atividade começa lá de forma interna, né, o Cirilo, na academia, para a turma fazer também aquela fisioterapia, aquele reforço muscular, mas em campo mesmo por volta de 10h30. E agora 11 horas com 54 minutos. Vou te falar que teve 3 pausas, foram 3 pausas nesse meio tempo. E muita intensidade aqui da atividade comandada pelo técnico Nicolás Larcamón. Ele que divide esse time em joguinhos, né? Divide a formação zagueiro misturado com lateral, com atacante. Isso é normal no futebol, porque tem os tradicionais. Cadê o rachão? Depois dos jogos. De vez em quando tem tempo para isso. Cadê o coletivo? Também esse já não tem, né? O rachão é quando o time fazia ali aquela atividade recreativa após os treinos que eram os coletivos. Isso não existe mais. O rachão é quando dá e o coletivo não tem mais muito essa ideia dentro do futebol. São muito mais esses joguinhos e a gente podendo acompanhar essa intensidade do trabalho aqui na Toca da Raposa. E aí, Cirilo, eu até vou trazer uma aqui que é no mínimo inusitada. Em uma das atividades, um dos auxiliares aí do Nico Larcamón passou uma certa rota para os atletas, né? Você corre, volta, aí dá um passe, retoma a bola. Aí ele falou assim, correto. E eu estava acompanhando, né, as instruções. Eu olhei para os companheiros da imprensa que deu uma risada e falei assim, eu não entendi nada. Quem estava na minha frente era o Zé Ivaldo, ele olhou e riu também. Porque tem alguns treinos que eles têm que pegar na hora mesmo, né? Tem que entender ali na hora, e foi o que aconteceu. Mas a atividade acontecendo de maneira bastante intensa e pegada. Primeiro treino, inclusive, para esse duelo contra o Tombense no domingo. Vamos para Ipatinga! Estaremos nessa. Vander Freitas, que inclusive está aqui fazendo a nossa operação técnica, e com certeza nosso timaço da Itatiaia para mais uma jornada esportiva no domingo às 7h30 lá no Ipatingão. Esse primeiro duelo entre Cruzeiro e Tombense, o manda do Tombense, né? Então Tombense e Cruzeiro no Campeonato Mineiro nessa fase semifinal, e a equipe celeste então já se programando para essa logística toda, voo fretado para Ipatinga, mudaria, né, se fosse uma logística, por exemplo, para Tombos. E, no caso, é uma logística pro Vale do Aço. Agora, uma informação importante também para a gente trazer aqui, Cirilo. O Barreal, que vai ser apresentado daqui a pouco, né, na sala de imprensa, na verdade, no auditório, né, inclusive onde os jogadores, eles acompanham as palestras antes das partidas, então vai ter aí o Barreal, ele participando normalmente dessa atividade, e eu tô achando, pelo andar da carruagem, que o Barreal vai ser novidade lá em Ipatinga. Vem treinando normal, é uma questão muito mais de registro que tá para acontecer, e aí vai ser mais uma opção para o técnico Nicolás Larcamón nesse sistema ofensivo, né, desse lado esquerdo de campo, para esse confronto contra o time do Tombense. Cirilo. Boa, Emerson Pansieri. Aliás, daqui a pouquinho no Rádio Esportes Debate vamos falar mais sobre o Barreal, tem uma fala do Larcamón importante também, mas quanto a essas situações de time, Natália Fiuza, Pansieri está dizendo até da possibilidade do Barreal ser uma novidade, né, nesse time do Cruzeiro. Como você observa o término da primeira fase do Cruzeiro no estadual? O Cruzeiro já está com essa base bem definida, tem muita coisa para mexer. Você enxerga jogador que pode participar mais efetivamente do time, que demonstrou ao Larcamón que pode ser mais útil, ou o cara que está jogando que pode perder espaço? Como você enxerga esse momento do Cruzeiro? Cirilo, eu acho que o campeonato estadual serviu para o Cruzeiro ter uma base, e algumas coisas eu acho que não vão mudar e não deveriam mudar. Por exemplo, a dupla de zaga. Ao meu ver, Zé Ivaldo e João Marcelo. Não tem muito o que questionar. É claro que a gente sabe que o Vidalba tem potencial, qualidade para brigar, mas aí eu acho que ele tem que demonstrar que ele merece essa titularidade. Num primeiro momento, manteria Zé Ivaldo e o João Marcelo. E ter um cara da qualidade também do Vidalba no banco de reservas é muito importante, porque até então o Cruzeiro tinha no seu banco o Neres e o Palácios, que tecnicamente estão abaixo dos demais.
Então, você ter um cara mais qualificado é importante. Ali na lateral direita é o William atuando como ala, uma coisa que tem funcionado muito bem. Ele, inclusive, e o Dineno estão uma dupla muito entrosada, né? O William já conseguiu dar 3 assistências para o Dineno. Então, uma força que o Cruzeiro tem não tem que ser mudada. Do lado esquerdo, o Marlon, que está muito adaptado a essa função de ser um terceiro homem da defesa. Mas eu gosto que o Larcamón, a cada jogo, tem dado mais liberdade ao Marlon. E eu acho que dá para entender, acho que já deu para entender que o Marlon, quando o adversário permite, ele tem a liberdade para avançar. Ele não é aquele cara que necessariamente tem que guardar uma posição como um terceiro zagueiro. Tanto que em determinado momento do jogo contra o Uberlândia, o Larcamón chegou a colocar o Vidalba para que o Marlon tivesse ainda mais liberdade. Então, acho que esse movimento é interessante. O Romero ali na marcação do meio campo também é algo que não se mexe. O Lucas Silva fez uma boa partida contra o Uberlândia, mas precisa crescer de produção, porque eu acho que o Cifuentes tem capacidade para brigar por um espaço nesse time titular. O Arthur Gomes ali na ponta é uma alternativa interessante. O Cruzeiro precisa de um jogador com essa característica, mas tem que também ir correspondendo, porque agora tem o Barreal, que pode ser uma sombra. Então, acho que o time do Cruzeiro já tem uma cara, já tem uma formação. A minha única questão, Cirilo, é a respeito de quem faz a meia pela direita, que já foi o João Pedro, já foi o Robert, já foi o Papagaio, por último agora foi o Vital. Na entrevista, que daqui a pouco nós vamos repercutir mais, o Nicolás Larcamón falou que o Barreal pode fazer também essa função com o pé invertido, e eu acho que ele prefere ali jogadores mais do setor ofensivo, por isso ele não testa necessariamente volantes, como o Cifuentes ou o Ramiro. Ele tem testado homens de criação ou então atacantes. Eu não duvidaria se o Vital tivesse mais uma oportunidade, e acho que se o Vital crescesse de produção, a torcida fica um pouco na bronca com ele, muito pelo retrospecto, né? Mas eu acho que por característica, ele e o Matheus Pereira trabalhando, se movimentando, trocando de posição, poderia deixar um Cruzeiro com ainda mais repertório, com ainda mais mobilidade. Então, acho que há essa dúvida ali no meio-campo. Há a questão do Barreal, onde ele pode se encaixar, porque eu acho que ele vai brigar para ser titular, e o Cifuentes e o Vidalba correndo por fora, mas a base está montada. Ô Simões, tem muita coisa para mexer nessa base titular do Cruzeiro, tem gente que tem que jogar, tem gente que tem que sair, como você observa, Simões? Ô Cirilo, assim, primeiro que pela trajetória do Larcamón, eu imagino que o Cruzeiro vai ter uma base, mas não um time titular, né? Eu acho que, por mais que não tenha a Copa do Brasil, né, o futuro do Cruzeiro depois do estadual vão ser o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, né, em que o clube encara com muita motivação pelo fato de retornar a uma competição internacional depois de 4 temporadas, né? 20, 21, 22, 23. Tá? E aí a gente começa a perceber, assim, o Cruzeiro tem algumas peças que são inquestionáveis. Tipo o Rafael Cabral, os 2 laterais. Eu acho até que o Zé Ivaldo na zaga, o Lucas Romero, por toda a confiança, por tudo que ele representa pro Larcamón, o Matheus Pereira, o Dineno. Eu acho que esses caras estão todos inquestionáveis. São titulares absolutos desse Cruzeiro. Tá? Os outros, eu acredito que vão rodar. O Lucas Silva é até o capitão do time, mas eu acho que o Lucas Silva esse ano ainda não teve um rendimento que coloque ele como uma certeza de titularidade. Até porque o Cruzeiro tem o Cifuentes, que só estreou no último sábado, né? O Cruzeiro tem o Ramiro, em fase de recuperação de uma lesão, mas é um jogador muito interessante, e o Cruzeiro tem um Japa pedindo passagem. Então é uma posição muito concorrida, essa de segundo volante do Cruzeiro. Talvez seja a maior concorrência que o Cruzeiro tem, seja nessa função de segundo volante. E daqui a pouco, quando o Verón estiver recuperado, talvez serão as 2 posições com mais concorrência. Esse segundo homem de meio campo, pelo que o Simões falava, e a ponta esquerda, porque aí você pode passar a ter em determinado momento o Arthur Gomes, o Barreal e o Verón, sim, todos fazendo essa mesma função. Então, eu acho que assim, é um ajuste, né? Eu acho que esses confrontos semifinais vão ser muito importantes para o Cruzeiro. O Tombense é um time muito organizado, mas o Cruzeiro ainda é um time em formação, ainda é um time em crescimento. E isso explica as oscilações que ele sofreu nessa fase classificatória, e a maior delas, né? E aí foi mais do que uma oscilação, foi um vexame, né? A eliminação pelo Souza na primeira fase da Copa do Brasil, porque aí teve um prejuízo para tudo que você quiser imaginar. Assim, prejuízo técnico, prejuízo institucional, prejuízo financeiro, que para o Cruzeiro isso é muito importante.
Mas, de toda forma, a gente percebe que ainda não é um time pronto, mas que vai se encaminhando e com o Larcamon cada vez mais começando a ter suas certezas. Ô, Cirilo, eu acho que isso dentro do que o Simões falava, de ainda não ser um time pronto, acho que a gente nem tem que ter esse tipo de cobrança agora ainda no campeonato estadual. O principal objetivo desse primeiro trimestre era formar um time, era ter uma cara, né? Era ter uma base, e isso aconteceu. Mas eu acho que nesse sentido de não estar pronto, vai depender muito também dos adversários. Eu vejo o time do Cruzeiro como um time muito versátil, não só em mudança de peças. Então, por exemplo, determinado jogo de Sul-Americana, talvez você precisa de um meio-campo com mais marcação, com mais imposição física. Talvez o Cifuentes seja melhor do que o Lucas Silva. Diferente de quando você encontra um adversário mais fragilizado, em que você precisa com mais gente com qualidade e criatividade. Então, acho que vai ser um Cruzeiro versátil nesse sentido. E acho também que vai ser um Cruzeiro em que vários atletas fazem mais de uma posição. Então, pode ser que a gente veja num jogo o Marlon jogando de lateral efetivamente, pode ser que num outro jogo não, pode ser que a gente veja o Barreal no meio-campo, pode ser que a gente veja o Barreal de ala, porque esse tem sido um perfil que o Cruzeiro busca, jogadores que joguem em mais de uma função. Então, acho que a gente vai ver um Cruzeiro se modificando ao longo da temporada, de acordo com a competição, de acordo com o adversário, mas mantendo essa base e essa identidade, esse jeito de jogar. É um Cruzeiro que força muito o jogo pelos lados, coloca muita gente no meio, justamente para a marcação ficar mais livre nas laterais, para o William ter esse espaço. Então, esses movimentos coordenados, eu acho que eles já estão bem instituídos no Cruzeiro. Precisa de aperfeiçoamento disso, encontrando as melhores peças para cada situação, até porque hoje a gente está falando de Uberlândia, de Tombense, de Patrocinense, daqui a pouco nós estamos falando de Grêmio, de Flamengo, de Palmeiras, de São Paulo. Então, os ajustes eles vão precisar acontecer. Siga, Pansieri. E eu estou observando aqui, enquanto os nossos comentaristas até falavam, né? Então, é aquilo. Pelo menos que eu estou vendo aqui, não tem definição de time. É o famoso joguinho. Todo mundo misturado. Tem Matheus Pereira, tem Machado. Aí num time tem ali o Lucas Silva de Coringa também atuando. E aí tem o Marlon de um lado, o William do outro. Não dá para olhar o treino e falar que é a formação que vai a campo no fim de semana. É muito mais para dinâmica e intensidade da atividade. Isso dá para dizer. E também dá para dizer que enquanto os nossos comentaristas também estavam falando, o Kaique fazendo um trabalho híbrido aqui em campo, novidade então, hein? Para você que gosta do futebol do Kaique, jogador que se machucou no torneio pré-olímpico com a seleção brasileira, fazendo uma atividade aqui supervisionada também, né, pela preparação física, pelo Departamento de Saúde e Performance, né, fisioterapia, faz então uma parte do trabalho lá dentro da fisioterapia, um trabalho físico, depois veio aqui a campo e a gente vendo, né, ele correndo, saltando, chutando pro gol, faz parte também dessa recuperação. Não sei se pro jogo contra o Tombense nesse fim de semana, mas quem sabe pro segundo jogo, tendo aí também a novidade do Kaique. Vou falar sobre a situação de Neres, daqui a pouco vou falar do Neres, vou explicar também o Rafa Silva, fazendo um trabalho à parte, vou explicar isso no segundo tempo, porque eu vou fechar essa minha primeira participação sobre a camisa. Enfim, o Cruzeiro lançou a camisa, né, que tinha essa expectativa por parte do torcedor, teve vazamento de camisa, né, Cirilo? É uma camisa que faz alusão àquela equipe de 93, 94, e aí quem é saudosista gosta muito, né? Porque é a camisa que usou, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. Eu particularmente gosto muito, né? Aquele detalhe meio em degradê assim na frente. E aí, essa camisa começando a ser vendida hoje. O Cruzeiro lançando esse vídeo promocional também nas redes sociais, com ex-atletas. O Nonato, por exemplo, sendo a estrela da companhia. Grande Nonato, sempre ouvindo a Itatiaia. Jogou muito. Quantos jogos no Mineirão? E o Nonato dominando aquela lateral esquerda, sendo protagonista também nesse lançamento da camisa do Cruzeiro para você, torcedor celeste, já ficar bonito e fardado pro fim de semana, bonito ou bonita, e fardado ou fardada pro fim de semana, para esse duelo contra o Tombense. A camisa já tá à venda, Cirilo. Pois é, Pansieri, enquanto o Pansieri falava, quem não tá no YouTube da Itatiaia, acesse agora o Itatiaia Oficial, @Itatiaia Esporte, já turma para colocar de novo aí a camisa do Cruzeiro, ó. Você pode avaliar também, torcedor celeste, no chat, no YouTube da Itatiaia, novas camisas do Cruzeiro, ou a nova camisa número 1, para essa temporada. Quem não conferiu, acesse agora o YouTube da Itatiaia para conferir mais detalhes. Daqui a pouquinho vamos voltar à Toca da Raposa. Emerson Pansieri vai trazer mais detalhes do Cruzeiro. Já tem entrevista do Barreal ao longo da programação da Itatiaia. Você vai conferir também. No YouTube também vai ter corte especial, vai ter entrevista para você. Acesse agora os canais da Itatiaia no YouTube. Bora pro segundo tempo do Cruzeiro.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Emerson Pansieri está de volta. Fala aí, Pansi. Seguimos aqui, João Vitor Cirilo, na Toca da Raposa 2, acompanhando a atividade do técnico Nicolás Larcamon, pensando na partida contra o Tombense, o jogo que vai ser disputado domingo às 7h30 no Ipatingão. Vale destacar algumas questões. O Neres, ele faz um trabalho à parte, é um trabalho híbrido, né? Um trabalho que tem a parte física e também a parte aqui em campo, né? Uma parte física interna, né? Que é fisioterapia, preparação física, reforço muscular e também aqui no gramado fazendo um treino, né? Uma atividade. O Rafa Silva faz um trabalho de equilíbrio muscular, um trabalho de melhoria da parte física, do condicionamento, também da musculatura. E o Kaique também é a novidade, fazendo esse trabalho híbrido, tanto em campo quanto na academia, na fisioterapia, para que possa ficar à disposição do técnico Nico Larcamon. Desses três, talvez o Neres, né, para esse jogo contra o Tombense no domingo, sendo a opção no banco de reservas, vamos esperar. Tem ainda mais atividade desta quarta, desta quinta, sexta e sábado ainda, né? As atividades antes da partida de domingo, então tem um tempinho legal aí para esses jogadores ficarem à disposição, pelo menos o Neres, o Kaique ainda um trabalho um pouco mais importante e o Rafa Silva esse trabalho também de fortalecimento muscular. Barreal sendo apresentado, então, jogador que vai falar com a imprensa sobre o objetivo, né? Vestir a camisa do Cruzeiro, o que ele pensa em relação ao Clube Celeste, treinando aqui normalmente com os companheiros, o Barreal, argentino que estava no Cincinnati dos Estados Unidos e veio nesse empréstimo até o fim da temporada, com a opção do Cruzeiro fazer essa compra, né, em definitivo do jogador. E quem sabe, né, vai ser também novidade entre os relacionados do Nico para esse confronto contra o Tombense. Falei em nome de Betfair, segue com você, Cirilo. Estamos aqui na Toca da Raposa. Boa, Emerson Pansieri. Pansieri volta já, vai acompanhar a entrevista coletiva do Barreal, vai informar ao longo da programação da Itatiaia. E já no Rádio Esportes Debate, vamos falar mais sobre esse novo contratado também.